E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ter mais um episódio da série Brasileiros Respondem, que é uma das séries que vocês mais gostam aqui no canal Time to Learn Português. O tema de hoje que a gente vai responder é: com que idade, mais ou menos, os brasileiros se casam, geralmente? Claro, essa é uma pergunta cuja resposta vai variar bastante, mas falando de uma maneira geral e comparando com outros lugares, com outros países, eu acho, na minha opinião, que no Brasil as pessoas se casam um pouco mais tarde. Depende muito da região, depende muito do tamanho da cidade. Tem, claro, em cidades menores, pessoas que se casam muito jovens. Antigamente isso era mais comum, mas mesmo hoje em dia, isso também acontece. As pessoas se conhecem na escola, na igreja, alguma coisa assim, e se casam com 18, 20, 22 anos nessas cidades menores. Mas isso não é mais o comum no geral. No geral, na minha visão, no Brasil, a maioria das pessoas geralmente se casa depois dos 28 ou depois dos 30 anos de idade. Eu tenho, claro, amigos que se casaram antes disso, com 26, 27 anos, 28, mas não tenho amigos que se casaram muito jovens. Eu sou, pessoalmente, uma exceção nesse caso, porque eu me casei quando eu tinha 21 anos de idade, mas, é claro, isso foi principalmente por uma situação fora do meu controle. Eu estava muito apaixonado por uma pessoa, por uma menina, ela também estava apaixonada por mim, a gente queria ficar junto, mas tinha um grande problema. Ela era russa. Morava na Rússia, então não era simplesmente um caso de ter um namoro normal, um namoro comum. Se a gente quisesse ficar junto, a gente tinha algumas opções. Uma opção seria ela conseguir um trabalho, um emprego no Brasil, ou eu conseguir um emprego na Rússia, por exemplo, mas eu estava ainda no meio da minha universidade, ela também, mas ela sempre teve o sonho de morar no Brasil. Outra opção seria vir estudar no Brasil, mas o processo de visto é bem complicado, o português dela ainda não era muito fluente, pelo menos não fluente o bastante para entrar em um curso universitário, então a gente decidiu se casar para resolver todos esses problemas. E a gente ficou junto por muitos anos. Antes do casamento, foram mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos juntos. E depois do casamento, já morando no Brasil, foram 6 anos juntos até a nossa separação, quando eu tinha 27 anos. Então, foi uma coisa, uma relação, um relacionamento que funcionou bem por 6 anos ou 8 anos no total, mas eu fui uma exceção, eu fui provavelmente o primeiro dos meus amigos a se casar, mas, claro, por causa dessa situação específica. Se ela fosse brasileira ou já morasse no Brasil, já tivesse um visto para morar no Brasil sem problemas, a gente provavelmente só namoraria até talvez depois de muitos anos decidir se casar
quando a gente tivesse já uma estabilidade financeira maior, etc. Mas eu não vou falar só eu vou convidar alguns amigos aqui também para falarem sobre esse assunto. Respondam, brasileiros. Com que idade os brasileiros costumam casar? Acho que depende muito, né? Depende, né, muito de criação, de quanto essa pessoa acabou vivendo, né? Às vezes se ela muda de cidade, às vezes se ela vai numa linha de, né, de ficar mais na cidade que ela mesma nasceu, né? Isso falando de cidades menores. Mas eu acho que uma faixa comum, né, que eu vejo é em torno aí de uns 30 e pouquinhos anos o pessoal costuma casar. Tem muita gente, né, que foi mais ou menos o meu caso, que acaba se juntando, né? Então a gente começou a namorar na faculdade e depois de um tempo, né, a gente resolveu se mudar junto, né? Começou a morar junto e estamos juntos desde então, né? Então já tem aí pouco mais de 7 anos que a gente mora junto, né? Então somos praticamente casados, né? E hoje a gente tá mais ou menos nesse caminho, mas eu vejo que uma média, né? Comparando com amigos que acabaram se casando na igreja ou em qualquer, né, crença ali, eu acho que tem muito essa linha dos 30 e poucos anos, acaba sendo aí o mais comum. Olá! Com quantos anos os brasileiros costumam se casar? Não existe uma idade fixa, uma idade certa, geralmente entre 25 e 35 anos. Muitos nem se casam propriamente dito, só se juntam, ou seja, moram juntos com a finalidade de partilhar amor, mas não necessariamente com papéis envolvidos ou algum costume religioso. Eu mesmo tenho 35 anos e não casei ainda, e não estou pensando em casar agora. Então é isso. Beijos! E parando esse vídeo aqui na metade, antes de mais respostas, eu vou falar que se você quer ter a transcrição completa desse e de todos os vídeos em formato de PDF e também de todos os podcasts Time to Learn Português lá no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, é só você me apoiar lá no Patreon. Na categoria Amigo, você vai ter acesso a todas essas transcrições e também com as palavras mais importantes daquele episódio do podcast, a tradução dessas palavras para o inglês e exercícios para você resolver e melhorar o seu português. Então vai lá em patreon.com/time to learn português para apoiar a gente. Então vamos voltar agora para o vídeo. Aqui no Brasil, assim como outros países que estão enriquecendo, as pessoas costumavam casar muito mais jovens, ao redor dos seus 18, 20 anos, na época dos meus avós, ao redor dos 25, na época dos meus pais, e agora ao redor dos 30 e alguns anos. Na minha idade, hoje com 35, meu pai já tinha 6 filhos, já tinha casado 2 vezes. Eu ainda não me casei, mas meus amigos têm todos se casados ao redor da minha idade agora. Acho que quanto mais rico um país vai se desenvolvendo, menos filhos e mais tarde as pessoas vão se casando. Então, assim como no Brasil, eu acho que outros países também vão seguindo esse movimento. Então, respondendo a pergunta, com que idade os brasileiros se casam? Depois de 28 anos de idade, em média. Pode chegar a 38 também, mas é raro. Geralmente entre 28 e 38. 40, pode ser, mas aí já estaria casado, já separado e casando de novo. Mas essa é a média. Entre 28 e 38. Tem alguns que podem casar mais cedo, tem outros que casam mais tarde, mas como eu disse, essa é a média geral aqui. Acredito também que as pessoas já conseguem ter um amadurecimento sobre o que elas querem da vida nessa faixa de idade, não é?
Mas é isso. Valeu. Abraço. Mas pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da série Brasileiros Respondem. Deixem aqui nos comentários, deem um like nesse vídeo. Tudo isso sempre ajuda muito. Se vocês quiserem dar sugestões de perguntas para os próximos episódios, para os brasileiros responderem, por favor, deixem aqui. E por hoje é isso. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.